toda a segunda epístola do Evangelho de João. A epístola toda, pastor, toda a segunda epístola do Evangelho de João. Não vou nem dizer quais os capítulos, abram suas Bíblias aí, segunda epístola de João. Ah, pastor, você está de história, só tem um capítulo? É isso mesmo, e bem curtinho, somente 13 versículos. Segunda epístola de João, do apóstolo João. A palavra de Deus diz assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais eu amo em verdade, e não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegro por ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como te escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os teus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que andeis. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do vosso trabalho, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda participa de suas más obras. Embora tenha eu muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que o nosso gozo seja completo. Saúdam-te os filhos da tua irmã e eleita. Podem sentar, irmãos. É importante nós sermos totalmente fiéis à palavra de Deus. Para muitos, hoje, mais importante é juntar pessoas. Mesmo que se tenha que sacrificar a fidelidade à palavra de Deus. O negócio é manter todo mundo junto, todo mundo alegre, nenhuma discórdia. E muitos pensam, isso é muito mais importante do que ser fiel à verdade, do que ser fiel à palavra de Deus. E esses que pensam assim, muitas vezes chegam a sacrificar
doutrinas muito importantes da palavra de Deus para que haja uma grande multidão reunida. Volta e meia surgem novas ideias, novos conceitos de igreja. E agora há um novo conceito, há uma nova ideia de igreja chamada igreja emergente. Igreja emergente. Nesse novo tipo de igreja, conteúdo doutrinário não é importante. O importante é que a pessoa tenha uma experiência agradável com a igreja. O importante é que a pessoa sinta-se bem naquela igreja. E aí oferece um cardápio bem variado para as pessoas, tem para todos os gostos. E essa questão de falar em doutrina, fidelidade à palavra de Deus, deixa isso para lá, vamos adiando, vamos, como se diz na gíria, empurrando com a barriga, porque senão nós vamos perder pessoas que não querem vamos dizer assim, se enquadrar na palavra de Deus. Vamos deixar isso de lado. É a tendência agora. Mas vocês vejam que João escreveu essa breve epístola, muito concisa, mas muito objetiva, com a preocupação de que os membros de uma determinada igreja não se afastassem da verdade, com a preocupação de que eles permanecessem fiéis à palavra de Deus, porque é isso que realmente é o mais importante, permanecer fiel à palavra de Deus. Vejam que ele está escrevendo a uma igreja, ele não diz aqui qual, mas ele está tratando essa igreja, uma comparação muito interessante. Ele chama de, vejam aí no versículo 1, senhora eleita. E os membros daquela igreja, como é que ele está tratando? Seus filhos. E ele também está, de onde ele está escrevendo, ele também está junto a uma outra igreja. Tanto que quando ele termina, versículo 13, ele diz: saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Que coisa bonita, né? Cada igreja de Cristo é irmã de outra igreja. E é assim que nós, crentes, precisamos nos tratar e conviver, não é? E ele, escrevendo a essa igreja e a seus membros, ele adverte quanto a falsos mestres. Olha aí, versículos 7 a 11. Falsos mestres que estavam introduzindo falsas doutrinas, estavam ensinando falsas doutrinas que iam além do que Cristo havia ensinado. E ele faz uma advertência para que os crentes recusassem esses falsos ensinamentos e permanecessem na verdade. Então vejam que realmente isso é muito importante. Nós não podemos sacrificar a fidelidade à palavra de Deus por nada. A palavra de Deus exortava os crentes daquela época nesse sentido, e ela vale para nós hoje também. Nós também precisamos permanecer fiéis à palavra de Deus, precisamos permanecer firmados na verdade, não é? E que verdade é essa a quem o apóstolo João aqui está se referindo? Que verdade é essa? A própria pessoa de Cristo. Vejam aqui no versículo 7, ele está combatendo. Não eram ainda os gnósticos. Os gnósticos só surgiram realmente lá para o século III. Mas eram os precursores dos gnósticos, que já na primeira epístola ele também menciona e combate, né?
A filosofia grega dizia o seguinte: Deus é totalmente transcendente. Deus não pode, de maneira alguma, ser descrito, imaginado em forma material. Interessante que o povão grego era idólatra, bastante idólatra, não é verdade? Mas a filosofia grega dizia isso. Deus é totalmente transcendente, não pode ser descrito, não pode ser imaginado, não pode ser compreendido de forma material. Então, para os gregos, para a filosofia grega, para a filosofia grega, a encarnação de Cristo era escândalo, era tropeço. Eles não podiam admitir, eles não podiam crer de maneira alguma que Deus pudesse ter tomado forma humana em Jesus Cristo. E os gnósticos era um grupo que começava a misturar, vamos dizer assim, misturar várias crenças de várias tendências. Os gnósticos, eles adotaram essa ideia da filosofia grega. E mais, eles diziam que tudo que é material, tudo que é físico, é totalmente mal. Então eles diziam, Jesus não pode ter vindo em forma humana, Deus não pode ter feito carne em Jesus Cristo. Então os gnósticos, eles acreditavam que Jesus veio só em espírito, uma aparição espiritual sem corpo, tipo um fantasma, coisa esquisita, né? Eles acreditavam assim. E esses precursores dos gnósticos já acreditavam assim e já começavam a se introduzir nas igrejas, ensinando essa falsidade. Olha, eles ensinavam o seguinte: Jesus nunca veio em carne, Jesus só veio em espírito. Ele não tinha corpo. E João diz, olha, isso aí vem do diabo. Final do versículo 7. Tal é o enganador e o anticristo. Essa expressão anticristo só aparece aqui nas epístolas de João. E aquele do Apocalipse é outra coisa, meus irmãos. E aquele que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, o homem da iniquidade, é outra coisa, meus irmãos. Só quem fala em anticristo é o apóstolo João. E ele também fala em anticristos, no plural também. E ele diz que o anticristo já estava agindo, né? E anticristo, João se refere ao próprio diabo, o anticristo. Ele se refere ao próprio diabo. Então, de onde saíram essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos a respeito de Jesus, dizendo que ele não havia vindo em carne? Do próprio diabo. E falsos mestres estavam ensinando. Então, meus irmãos, se isso é falsidade, é verdade que Jesus Cristo veio em carne, é o que João estava defendendo. Então, meus irmãos, a verdade ao qual o apóstolo João se referia é a própria pessoa de Senhor Jesus Cristo, tal qual Jesus Cristo é verdadeiramente, e tudo o que ele veio realizar. Se Jesus Cristo não tivesse vindo em carne, ele não poderia realizar a obra da salvação. Ele não poderia ter morrido na cruz por nós. Então, meus queridos, a verdade se identifica com a própria pessoa de Cristo, quem ele é e o que ele veio fazer por nós. É essa a verdade a quem o apóstolo João está se referindo. E mais, o apóstolo João também está se referindo como a verdade aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, porque ele deixa muito claro, aqui no versículo 9,
que todo aquele que vai além do ensino de Cristo não permanece nele e não tem a Deus. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo. Ir além do ensino de Cristo é incorrer em falsidade, é incorrer em mentira. O ensino de Cristo é a verdade. Então, a verdade a qual o apóstolo João aqui se refere, que nós precisamos permanecer, é nessa convicção sobre a pessoa e a obra de Cristo e os ensinamentos de Cristo. E quando nós permanecemos na verdade, meus irmãos, como o apóstolo João falou, versículo 4, muito me alegro por ter achado alguns de teus filhos andando na verdade. O andar na verdade aqui é no sentido não só de conhecer, de crer, mas de praticar, de viver essa verdade de Cristo. Não é? Quando nós realmente permanecemos na verdade, nós produzimos em nossas vidas aquilo que Deus realmente espera de nós. Só quando nós permanecemos na verdade, que é Cristo, na verdade dos ensinamentos de Cristo, é que nós vamos produzir essas coisas que Deus espera de nós. Nós permanecemos na verdade, meus irmãos, para poder termos verdadeira comunhão em amor. Vejam que o apóstolo João está falando disso nos versículos 1 a 6. O apóstolo João, nos versículos 1 a 6, diz que amava aquela igreja a qual ele escrevia. Ele fala que os outros irmãos também amavam aqueles outros irmãos. Por quê? Versículo 2 ele diz: por causa da verdade que permanece em nós. Versículo 1 ele fala isso, que os amava, e amava os demais irmãos, que eles amavam-se entre si. E no versículo 2 ele diz por quê? Por causa da verdade que permanece em nós. Meus queridos, nós só temos verdadeira comunhão em amor quando nós realmente permanecemos na verdade do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa até pode gostar muito da igreja, do ambiente da igreja, pode frequentar assiduamente a igreja, mas se ela não estiver na verdade que é Jesus Cristo, ela não estará tendo comunhão verdadeira em amor conosco. Pode se dar bem com todo mundo, etc., porque a nossa comunhão se dá em torno de Cristo. É isso que é o ponto de partida da nossa comunhão, é Cristo. Nossa comunhão é em torno de Cristo. E é dele que vem esse verdadeiro amor. E é ele também que deu esse mandamento nos seus ensinamentos. Está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 13, que nós nos amemos uns aos outros da mesma maneira que ele nos amou. Jesus ampliou e aprofundou todos os outros mandamentos que já existiam no Velho Testamento antes dele. No Antigo Testamento já havia a ordem: ama teu próximo como a ti mesmo. A ordem de Jesus foi: ama o teu próximo mais do que a ti mesmo, porque Jesus disse: ama o teu irmão assim como eu vos amei. E Jesus amou a nós mais do que a ele mesmo. Então, Jesus dá esse mandamento nos seus ensinamentos. A verdade é essa. Parte da verdade de Cristo,
Parte da verdade de Cristo é essa, que nós nos amemos uns aos outros. A nossa comunhão se dá em torno de Cristo. E Ele ordena que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Então, essa verdadeira comunhão uns com os outros, meus irmãos, só acontece quando nós realmente estamos andando na verdade. Temos plena convicção da pessoa de Cristo e nos submetemos totalmente a Ele e conhecemos e praticamos os seus ensinamentos sem acrescentar, sem tirar nada. Aí temos verdadeira comunhão em amor. Mas o que acontece também nas nossas vidas quando nós estamos andando na verdade? Vejam a preocupação do apóstolo João de advertir aqueles irmãos para que não dessem ouvidos às falsas doutrinas dos falsos mestres. É outro resultado, quando nós estamos realmente andando na verdade, é rejeitar esses falsos ensinamentos. E como na época do apóstolo João, também existem por aí muitos falsos ensinamentos a respeito da pessoa de Cristo. Existem muitos falsos ensinamentos. Falsos ensinamentos, falsas interpretações a respeito dos ensinamentos de Cristo. Existem muitas por aí hoje também, como nos dias de João. E a advertência de João para aqueles crentes, para não irem além da palavra de Deus, para não desfigurarem a verdade, para não darem ouvidos, para nem terem comunhão com os falsos mestres. Essa advertência do apóstolo João também é para nós hoje. Se nós permanecemos na verdade, nós vamos também, como resultado natural de permanecermos na verdade, nós vamos rejeitar as falsas doutrinas. Nós vamos rejeitar essas novidades que aparecem por aí. Olha, agora tem que esclarecer uma coisa, nem toda novidade é ruim. Muitas vezes tem novidade boa. E nós queremos resistir, às vezes, porque vamos nos acomodando ao jeito que as coisas já são, e às vezes temos uma tendência de surgir algo novo, a gente, de cara, sem examinar, sem procurar ver o que é, a gente já... Não, isso aí não. Né? E aí vamos ficando como que meio fossilizados, não é? Vamos virando fósseis vivos. Eu lembro que uma vez lá no... Uma pequena digressão aqui, uma vez lá no Retiro Espiritual em Mar do Norte, nós criamos o troféu do fóssil vivo. Nós demos esse troféu ao mais antigo frequentador dos retiros espirituais lá em Mar do Norte. E na época foi o pastor João Luiz, e ele não gostou muito de ganhar esse troféu do fóssil vivo, não. Mas, obviamente, que não é nesse sentido. Às vezes, nós vamos nos tornando fósseis vivos, é nesse sentido, de não queremos examinar nenhuma novidade, não queremos examinar nada que vai surgindo, já de cara vamos rejeitando tudo. Né? Não, não é assim que devemos ser. Nós devemos comparar com a palavra de Deus. Nós devemos comparar com a verdade, com os ensinamentos de Cristo. Se está de acordo com os ensinamentos de Cristo, então é bom. Por exemplo, escola bíblica dominical, desse jeito que nós fazemos, existia na época dos apóstolos? Escola bíblica dominical? Provavelmente não, já existia, obviamente, o ensino da palavra de Deus à igreja, mas dessa forma, sistemática, nesse horário, até com publicações, com revistas para ajudar a gente. Naquela época dos apóstolos existia? Provavelmente
Não, né? Mas essa novidade surgiu depois. Era uma novidade ruim? Não, uma novidade muito boa, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Esse é o tipo de novidade que nós realmente adotamos. Eu estou me referindo a novidades no sentido do que o apóstolo João está falando aqui. Ir além dos ensinamentos de Cristo. E olha, meus irmãos, tem muita gente querendo criar novidade. Muita gente querendo ser original. Eu preciso ser um teólogo original. Eu preciso criar algo novo. Na teologia não se cria nada novo. Na verdadeira teologia bíblica, não se cria nada novo. Teologia bíblica se dedica a esclarecer, sistematizar, aprofundar o que já está aqui. Quem quiser criar algo novo que não esteja na palavra de Deus, vai criar falsidade, vai criar mentira, porque o apóstolo João deixa muito claro que todo aquele que vai além do ensino de Cristo não permanece em Cristo, não permanece nele, não tem a Deus. Então nós temos que conferir tudo com a palavra de Deus. E se alguém está acrescentando ou tirando, então está indo além, está criando ensinos fora da palavra de Deus. Aí, como diz a garotada, essa não é a nossa praia, não. Nós ficamos com a verdade, com a palavra de Deus. Aquele que permanece na verdade, rejeita isso. Pode chegar aqui alguém muito eloquente, pode chegar aqui alguém muito cheio de títulos, pode chegar alguém aqui muito cheio de carisma pessoal, e começar a ensinar coisas diferentes da palavra de Deus. Se nós permanecemos na verdade, nós não vamos dar ouvidos. Não vamos dar ouvidos. E essa pessoa vai ver que aqui não damos ouvidos a falsidades e vai embora procurar outro lugar para ensinar suas falsidades. Mas aqui não. E aqui nós devemos fazer o que o apóstolo João ensina. Permanecer na verdade. E às vezes nós temos um pouco daquele pieguismo que nós confundimos com amor. Mas nós temos que amar todo mundo, não sei o quê, blá, 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 etc. e tal. E às vezes confundimos pieguismo com amor. Olha, o apóstolo João diz que a esses falsos mestres que estão ensinando coisas que vão além da palavra de Deus, que o apóstolo João deixou muito claro, essas coisas vêm do próprio diabo. O apóstolo João está dizendo para nem sequer recebê-los, nem saudá-los. Como é que era a saudação naquele tempo? Para todo mundo. Não só para as mulheres, mas para todo mundo. Beijo no rosto. Tanto que o apóstolo Paulo diz, saudai-vos com ósculo santo. O que queria dizer isso? Sem fingimento. E agora de beijo no rosto, como Judas beijou Jesus no rosto, sem fingimento. Ósculo santo. Era como todo mundo se saudava naquela época, o beijo no rosto. Denotava o quê? Quando você estava saudando alguém dessa forma? Amor, afeição, comunhão com aquela pessoa. E João está dizendo, nem sequer os saudeis. Não tenham comunhão com esses que estão ensinando essas falsidades. Nós só podemos ter comunhão
em Cristo com aqueles que permanecem na verdade. Não é? Falsos ensinamentos devem ser rejeitados. Então, quem permanece na verdade vai rejeitar os falsos mestres. Por último, meus irmãos, permanecendo na verdade, nós vamos dar os frutos que Deus espera. Só quando nós permanecemos na verdade, nós vamos dar realmente os frutos que Deus espera. Nós vamos ter em nossas vidas os resultados, as atitudes, o trabalho cristão que Deus espera de nós. Só quando nós permanecemos na verdade. Tanto que o apóstolo João diz aqui no versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do vosso trabalho, antes recebais plena recompensa. O apóstolo João não está falando aqui de perder salvação, nada disso não. Nós temos que entender cada versículo dentro do contexto todo, obviamente, que nós estamos procurando entender. Ele está falando nesse sentido da fidelidade à da palavra de Deus. Então é no sentido de que a gente só produz o fruto bom, né? Nossas atitudes, nossa vida cristã, nosso trabalho cristão, resultados bons, agradáveis a Deus, se nós permanecemos na verdade. E a recompensa é essa, é saber que nós realmente estamos agradando a Deus. Essa é a grande recompensa, né? Saber que em tudo nós estamos agradando a Deus, que nós estamos trabalhando para servir a Deus de maneira que estamos produzindo os frutos que Deus mandou, que Deus espera. Isso é possível, meus irmãos, quando nós realmente estamos permanecendo na verdade. Se nós começamos a seguir falsas doutrinas, nós não servimos a Deus da maneira que Ele deseja. Se nós começamos a nos desviar e seguir falsas doutrinas, nosso testemunho cristão é prejudicado. Se nós começamos a seguir falsas doutrinas, a nossa comunhão começa a ser prejudicada. Se nós começamos a seguir falsas doutrinas, a nossa mensagem não faz efeito, porque a nossa mensagem não terá mais poder, porque a mensagem poderosa é a mensagem que está totalmente baseada, que vem da palavra de Deus. Essa é a mensagem poderosa. Mensagem poderosa é a verdade, não a mentira. Então, falsidade prejudica o fruto do nosso trabalho. Mas quando nós permanecemos na verdade, aí nossas vidas são agradáveis a Deus. Aí nós, de fato, servimos a Deus, de fato, testemunhamos de Cristo. E aí nossas vidas apresentam os frutos, ou o fruto que Deus espera de nós. Queridos, permaneçamos na verdade. Sabemos que nós vivemos dias difíceis, e nunca foram dias fáceis para os crentes em Cristo. Nunca foram dias fáceis, não é? Vivemos dias difíceis, sim. Somos assediados por tantas falsidades, pululam por aí. Somos realmente muito assediados. Mas você não escolhe o que você come? Escolhe.
Alguém até pode te botar uma coisa diante de você para você comer, e se você acha que não deve comer aquilo, você não come. Então, meu irmão, escolha bem. Use do discernimento da palavra de Deus, dos ensinamentos de Cristo, não é? Permaneça na verdade. Escolha bem o que você coloca na sua cabeça, no seu coração. Permaneça na verdade, para que nós permaneçamos em comunhão e amor, para que nós realmente possamos produzir os frutos que Deus espera de nós. Amém.